Doutor Pedro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, vacinado, Tony Machado. Bom dia também vacinado, Marquinhos, né? Vacinados. Doutor Pedro também vacinado já? Graças a Deus. Todos vacinados. Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raiz. Doutor, essa semana nós tivemos uma discussão enorme em nosso país, que foi a agressão do DJ contra a sua ex-esposa, ex-namorada. E esse será o tema de hoje, né, doutor? Sim, aproveitando essa grande visibilidade em mais um lamentável caso de agressão contra a mulher, falaremos um pouquinho hoje sobre essa infeliz, conduta desse DJ que veio agredir a sua mulher na frente do seu filho recém-nascido, muito novo, né? E também da sua sogra e de mais um funcionário. Esse foi o cenário que acho que grande parte da população brasileira pôde acompanhar aí pelas redes sociais, internet, né? Até pelo próprio WhatsApp, um vídeo que viralizou e nos trouxe aí algumas reflexões. Sabemos que o caso se trata de processo em segredo de justiça, mas diante dessa grande visibilidade do caso e aproveitando também para a gente debater mais uma vez esse tema tão importante que é a violência da mulher, eu trouxe aí algumas informações e algumas ponderações sobre essa situação. A primeira delas, Tony e Marquinhos, muita gente indaga o porquê que o DJ não foi preso, né, quando da divulgação dos vídeos. E isso, até trazendo para o nosso dia a dia do meio jurídico, é até importante para a gente trazer alguns esclarecimentos. Certamente muitos já ouviram falar que a prisão em flagrante só pode ocorrer em 24 horas. Após isso ela não pode ocorrer. Na verdade, isso não procede. O artigo 302 do Código de Processo Penal, ele é muito claro em estabelecer que a prisão em flagrante pode ocorrer em algumas hipóteses. São elas aqui elencadas. Está cometendo a infração, ou seja, no ato, acaba de cometer, ou seja, cometeu e de repente está deixando o local, também pode ocorrer, por exemplo, flagrante. É perseguido logo após pela autoridade policial, ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos e outros papéis que façam presumir que ele é o autor da infração ou do crime. Observa que existem duas expressões aqui temporais, logo após e logo depois, mas não há um prazo especificamente estabelecido. A jurisprudência, a maioria dos tribunais, eles entendem que, embora não seja unânime, eles entendem que tem a frase logo após, ela não poderia ser superior a 2 horas. Agora, logo depois do fato, ela não há um prazo específico estabelecido, mas teria que ser posteriormente essas 2 horas num curto espaço. Só que isso a gente precisa analisar caso a caso. E até me veio agora uma situação bem específica, que foi a questão do próprio Lázaro, né, recentemente aí, que ficou dias e dias fugindo da polícia, cometendo crimes, né? Mas a polícia estava atrás dele, um fato totalmente atípico. Então, cada caso precisa ser analisado dentro da situação fática se aplicando à legislação vigente. Mas, doutor, então, por qual motivo ele foi preso na data de ontem? Na data de ontem, Tony e Marquinhos, ele teve algumas testemunhas foram ouvidas, o vídeo circulou, né, no domingo, a autoridade policial instaurou o inquérito, algumas testemunhas foram ouvidas e após a oitiva dessas testemunhas, o delegado responsável pelo caso requisitou, né, a prisão preventiva, não em flagrante, mas a preventiva do DJ, e o Poder Judiciário acabou acatando, né, essa solicitação e decretou a prisão preventiva aí do DJ. Então é uma outra modalidade de prisão. Mas no caso,
se a pessoa espera 24 horas, é pelo motivo dela achar que possa haver um relaxamento? Na verdade, esse é um ditado popular que todo mundo fala, em 24 horas não tem aí a prisão. Na verdade, não há na lei especificamente um prazo 24 horas. Não há. Para escapar do flagrante, né? Isso a lei não estabelece esse prazo especificamente. Como o doutor mesmo comentou, cada caso um caso. Cada caso é um caso. E ele poderia também ser preso no dia que foram divulgadas as imagens? Olha, até poderia, mas o que acontece? O fato em si se tornou público e de conhecimento da autoridade policial não por iniciativa da vítima. Né? De a vítima ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência e relatar, olha, estou sendo agredida. Não. Ela foi até as redes sociais, que foi a única forma que ela conseguiu de tornar público isso, de pedir uma ajuda. Isso, infelizmente, acontece bastante. Né? Ela foi até as redes sociais e divulgou os vídeos. Grande problema, o vídeo não tinha data, não tinha hora, não dava para especificar. E hoje, com a questão das redes sociais, das fake news, tudo isso dificulta muito o trabalho da autoridade policial. Então, de imediato, ao tomar conhecimento dos fatos, o delegado responsável instaurou um inquérito para apurar os fatos, ouviu as pessoas envolvidas, inclusive testemunhas que auxiliaram nesse pedido da prisão preventiva, e somente após isso foi possível aí efetivar a prisão desse DJ. Então a recomendação no caso aí as vítimas de violência seria já automaticamente procurar, né, as autoridades, né? Sim, de imediato procurar a autoridade policial, aqui em Capivari especificamente a delegacia da mulher, ou então a própria Guarda Municipal, que presta um relevante trabalho, a saudosa Polícia Militar, que também presta saudosa e gloriosa, né, Polícia Militar, que presta um relevante trabalho também no nosso município, ou a própria Polícia Civil. Doutor, nesse caso, como o senhor mesmo citou no começo do nosso bate-papo, nós tivemos outras pessoas que estavam ali na residência no momento das agressões, e principalmente um homem que aparece durante o vídeo, durante essas agressões. Essa pessoa, ela é conivente com essa agressão? Ela pode ser penalizada também? Provavelmente não, muito embora exista até um movimento de tentar penalizá-la, porque olha, presenciou os fatos e não tomou nenhuma providência. Em seu depoimento, essa testemunha, ele trouxe informações importantes para o inquérito policial, inclusive relatando que não foi a primeira vez, que em outras oportunidades, inclusive, ele teria até tirado das mãos do DJ alguns instrumentos como faca e tesoura, né? E que nessa oportunidade foi a primeira vez que ele presenciou a agressão em si, e que ele ficou naquele momento sem reação, mas que logo em seguida ele auxiliou a vítima. Então, dificilmente, né? Isso vai depender, claro, do desenrolar do inquérito, mas com essas informações que foram apresentadas, dificilmente ele vai responder. Até mesmo a mãe da vítima, a garota, né, estava ali presente e também ficou sem reação. É uma situação totalmente inusitada, mas ficou sem reação naquele momento. Né? A mãe também informa que logo em seguida retirou a filha e o neto e trouxe ali para ser atendidos e ter um conforto, pelo menos ali naquele momento tão difícil. Falando em conivência, né, Antônio Machado, como você mesmo comentou, podemos fazer uma comparação, então, com o caso Henry, o garotinho lá que foi agredido, né? Então, nesse caso do DJ, né, existiam pessoas que estavam conscientes ali, né? Pessoas já de uma certa idade sabiam que era certo, correto ou não. No caso do garoto Henry, né, uma criança, por exemplo, se a pessoa, ela de repente vê participa ou vê um caso como esse, claro que deve se fazer a denúncia, né? Sim, sem dúvida. Além de denunciar, tentar auxiliar ali naquele momento. A gente sabe que é uma situação totalmente inusitada e inesperada, né? Mas tentar de alguma forma auxiliar, né? Infelizmente essas pessoas, nós olhando a situação de fora, não tendo nenhuma noção do que exatamente aconteceu, a primeira reação foi: nossa, mas por que ela não fez isso? Ou por que ele não fez isso?
Mas só quem está ali naquele momento tem a exata noção de tudo o que aconteceu. Qual foi o estupim, né? O start do negócio. Nós observamos só um trecho da gravação. Nós não temos todo o contexto dessa gravação. Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos? Uma reprovável conduta do DJ que agride a sua mulher. Independente do que tinha acontecido anteriormente, não é viável e não é uma atitude que nós podemos simplesmente justificar essa agressão. É injustificável essa agressão, né? E por isso ele vai responder por esses crimes cometidos aí com relação à sua mulher. O que nos deixa um pouco triste, Tony Marquinhos e ouvintes, internautas da Raízes, é saber que um caso de grande repercussão, né, que deve ou deveria servir de exemplo para toda a população, principalmente para os homens, para que não cometam esse tipo de crime, até porque tem consequências. Estamos vendo aí uma pessoa que acaba de ser presa, famosa, né? Muita gente fala que rico não vai para cadeia, tá um exemplo aí, né? Um famoso que foi para cadeia em virtude de uma agressão à mulher. Mas ao invés de isso servir de grande exemplo, nós temos um lado totalmente negativo da situação. Observa-se que esse DJ tinha um número expressivo já de seguidores e após a agressão ele ganhou cerca de 200 mil seguidores. A mais. Ou seja, ganhou mais seguidores. Então, quando deveriam reprovar a conduta desse DJ, né, ele acaba tendo 200 mil pessoas a mais em suas redes sociais. Vamos dizer assim, enquanto o escritório que ele trabalhava demitiu ele, enquanto as plataformas musicais que existem no Brasil retirou a música dele de todas as plataformas, as rádios pararam de tocar a música dele, outras pessoas preferem ir lá e apoiar como se estivesse apoiando a conduta, né? Porque está seguindo aquele artista. Então o famoso cancelamento da internet, nesse caso não aconteceu. Não. Que é um caso grave. Nós vemos observamos diversos cancelamentos aí por comentários realizados, ou até por posicionamento político. Se você apoia lado A ou lado B, há um cancelamento de parte da população. Nesse grave caso de violência contra a mulher, nós estamos vendo que não teve um cancelamento, muito pelo contrário, teve um aumento no número de seguidores desse DJ. É algo que nós lamentamos e muito. Doutor, só para a gente finalizar então, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também tem um auxílio, uma campanha, né, do xizinho na mão, porque muitas mulheres são agredidas e são mantidas em cárcere privado e não conseguem relatar a agressão, né? Tony, infelizmente essa é uma situação. Nós vimos aí até uma pessoa famosa, né, muito conhecida dos meios, né, inclusive dos seus próprios vizinhos, tendo um contato com muita gente, uma mulher que não conseguiu pedir auxílio, né, teve que socorrer às seguranças do condomínio, às redes sociais, para, né, conseguir relatar essas agressões. E a OAB também tem aí uma campanha Basta, né, onde com o X vermelho na mão, toda vítima de agressão, ou se você encontrar uma pessoa com o X vermelho na mão, já fique atento que certamente é uma pessoa que está sendo vítima de violência e ela está tentando pedir socorro. Essa é uma campanha da OAB São Paulo, né, que vem desenvolvendo e está tentando trazer mais uma possibilidade aí para que as mulheres possam, de alguma forma, pedir um auxílio. Doutor, muito obrigado pela sua participação nessa quinta-feira, porque o tema realmente, nesse momento, né, Marquinhos, é muito importante ser debatido e também a população ter o conhecimento de tudo isso que nós conversamos nessa manhã. Relacionado ao cancelamento ou não, isso nos leva a crer que vivemos realmente tempos novos. Confusos, realmente. Até aproveitando, já me despedindo, Tony Marquinhos e ouvintes internautas da Raízes, vou até utilizar um jargão muito, né, popular, que muitas pessoas sempre dizem em várias rodas de amigos, conversa de WhatsApp, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na verdade, a gente precisa alterar essa realidade. Briga de marido e mulher, salve a mulher, mas não esqueça dos filhos. Com certeza. Bom dia a todos.